Fala galera, vim aqui, falar um pouquinho sobre o que eu falei aí nos stories, sobre o último episódio de The Boys, e, como vocês perceberam lá, eu não tava tão feliz, né? E o que me, assim, irrita bastante é porque, assim, eles constroem uma série bacana, né? The Boys cresceu aí, por se apresentar uma série, bem diferente, trazendo aí um universo de super-heróis, mas totalmente invertido, onde os heróis, na verdade, são os vilões, e você traz ali, um enredo, e você traz ali um Superman, uma Mulher Maravilha, um Flash, o Aquaman, o Batman, digamos, o Black Noir poderia ser tido aí como Batman, de uma forma totalmente, distorcida, Eles não são super-heróis, são só apenas supers, só se importam com si, E o que me dá raiva é justamente isso, Eles constroem uma série que começa bem, que todo mundo gosta, e vai se perdendo ao longo das temporadas. Você tem ali o Capitão Pátria, o Homelander, o Anthony Starr, um ator incrível. Para mim, ele entregou um dos maiores vilões já feitos dos últimos tempos da cultura pop. Quando ele entrava em cena, principalmente nas primeiras temporadas, era assustador, dava medo do cara, de como ele mataria determinado personagem. Então, assim, sabe, eles construíram algo massa, legal. E ao longo do tempo aí, você viu que The Boys, nas últimas temporadas principalmente, foi caindo bastante o nível, Tentaram deixar o Anthony Starr lá, o Homelander, na verdade, até mesmo mais engraçado, porque ele caiu muito no gosto da galera. Isso foi verdade. E tentaram explorar mais essa carisma dele, Eu mesmo fui um dos que, me afeiçoei muito ao personagem, Eu até queria um final diferente pra ele, mas, enfim. Galera? Então, assim, aí você pega, assim, a construção do que houve, de tudo o que aconteceu e simplesmente entrega algo genérico no final. A gente queria ver, tudo bem, The Boys nunca foi uma série, apesar de serem supers, nunca foi de muita ação, de muitos efeitos especiais, de muito CGI, entendo, Mas a última temporada era para ter um investimento maior, entregado mais, mesmo ação. Teve episódios aí que foram maçantes, aquela do cachorro, do pai da Luz Estrela. Para quê? Para que perder tempo e dinheiro trazendo aquilo, podendo trazer algo mais interessante? Você tem desfechos de personagens aí, como o Soldier Boy, que serviu para quê? Para que serviu o Soldier Boy, entendeu? Foi por assim, para trazer tentar trazer um pouco do lado carente do Capitão Pátria, não sei, mas não teve profundidade. Você teve aí, assim, podia ter preparado mais o plot do Litinho, por exemplo, que é um personagem legal. O Brutus, cara, sim, sabe, coisas que aconteceram com ele na temporada passada e agora simplesmente foram ignoradas. Eu tô tentando ao máximo não dar spoiler desse último episódio, tá, galera? Então, assim, vou tentar dar esse meu review, essa minha reação, tentando ao máximo não falar nada diretamente do que aconteceu no último episódio. Mas foi genérico a forma como o Capitão Pátria foi vencido. Cara, ele era o grande vilão. Sabe, assim, nerfaram o cara, pô. Então, assim, sabe, foi decepcionante. Eu fiquei bastante triste, eu esperava algo mais épico, Uma coisa também que eu esperava muito em The Boys, que no original, nas HQs, o Black Noir, ele é um clone do Homelander, E no final se revela, e ele quem mata o Homelander, Eu não queria que, talvez não fosse exatamente igual, mas eu queria que tivesse um plot aí do Black Noir se revelando, o Black Noir 2 ou 3, porque assim, o primeiro, como mataram o primeiro Black Noir? Personagem que foi subutilizado, sabe? É, todo mundo gostava do estilo dele e simplesmente mataram na terceira temporada. Aí na quarta temporada veio o Black Noir 2, que era um ator apenas para se fazer, como se o Black Noir não tivesse morrido. E, devido ao que aconteceu ele nos últimos episódios, eu, sei lá, tivesse surgido aí um Black Noir 3, alguma coisa, sei lá, que de repente fosse o clone do Homelander, E que pelo menos fizesse esse fanservice, esse aceno ao material original, mas não, o Black Noir foi totalmente ignorado. A Rainha Mive, a que fazia lá a Mulher Maravilha, totalmente desperdiçada, personagem legal desperdiçado logo nos começos das primeiras temporadas também, tal. Tivemos aí o Trem Bala, que foi legal o plot dele, mas ele poderia ter ido até o final da temporada também, não ter morrido logo no começo da quinta temporada.
o próprio desfecho da Químico, né, cara, assim, que é a personagem que eu gosto bastante, né, assim, ela foi cativante, mas a forma como transformaram ela nessa quinta temporada, né, assim, não sei, é difícil falar sobre ela, né, mas a forma como utilizaram ela, pra mim não era a solução mais legal. E, né, até o Rios e a Luz Estrela foi um final bonitinho, tudo, né, mas, sei lá, diante do que foi toda a série, acho que tudo termina manchado, né. O único final que eu gostei mesmo foi o de Leitinho. Foi o de Leitinho, porque assim, vocês vão ver aí quando assistirem, né? Foi realmente merecido para ele. A própria solução para matar o Capitão Pátria foi simples, sabe assim, sem criatividade. Ele que era para ser o ser supremo, foi nerfado como foi nerfado. Ele era o Superman, cara. Superman não é facilmente vencido, não, né? E sabe como foi, como vocês assistirem, vocês vão ver, né? Então, sabe, né? Então, assim, sabe, galera, assim, são coisas que aconteceram nesse último episódio, até mesmo na última temporada, que, infelizmente, né, assim, manchou, pra mim, a imagem da série. Né, eu queria um final muito mais épico, era pra ter sido épico, galera. Em alguns países foi transmitido no cinema, que foi, deve ter ficado muito irado, muito pé da vida. Nós tivemos desfecho de alguns personagens que era mais ou menos o que a gente queria, mas foi bonitinho demais, sabe, assim, às vezes até meio bobo. Então, assim, foi tudo muito corrido, muito apressado nesse último episódio. Muita coisa para se falar em apenas uma hora. O que deveria ter sido construído ao longo da temporada. Pois é, esse foi o final do The Boys sem spoilers. Mais um Game of Thrones. Se junte com a gente e siga o Papai Nerd.